Olá, eu sou a professora Regina e nós estamos hoje aqui para uma aula do 8º ano. E na aula de hoje, gente, nós vamos retomar alguns conteúdos que nós já vimos em aulas anteriores. E hoje nós vamos falar sobre música e dança. E vamos começar falando sobre a origem da música. E eu disse para vocês, eu quero que vocês lembrem bem, que desde que o homem surgiu no planetinha, surgiram as manifestações artísticas, inclusive a dança, o teatro, as artes visuais, né? Todas essas manifestações surgem com o ser humano, com aquelas impressões que o ser humano tem da natureza, dos seus ideais, daquilo que eles precisam para se defender, para se alimentar. Então, as manifestações artísticas, elas estão bem presentes nessa época. E aí você pode me dizer, professora, mas como é que a gente vai saber que a música nasceu na pré-história? Os arqueólogos estudaram e descobriram alguns artefatos, pinturas rupestres que denunciam justamente essa manifestação artística, assim como as outras, ainda na pré-história. Então, através dos desenhos e esses artefatos até feitos de ossos de aves, com algumas perfurações, sugerindo como se fosse um instrumento de sopro, muito usado naquela época e até hoje. Eu quero que você acompanhe aqui comigo nos slides duas imagens. Essas duas imagens, observem que mostram as pessoas com alguns objetos na mão, o estilo do corpo, a maneira como eles estão se contorcendo, como se eles estivessem fazendo uma homenagem ou cultuando algum deus. Eu quero lembrar vocês, gente, que toda a arte da pré-história, aliás, de toda a antiguidade, ela é sempre ritualística. Ela sempre vai falar e se comunicar com algum ser que eles não sabiam quem era, mas eles observavam a natureza e sabiam que tinha alguma coisa, um poder acima deles que regia essa natureza. Então, tudo que eles faziam, o canto, as danças, uma homenagem, os rituais de caça eram como se eles tivessem o poder de estar manipulando essa natureza. E a música nada mais é do que uma expressão corporal. Muitas vezes eles batiam no próprio corpo ou usavam instrumentos que eles podiam bater um com os outros, como ossos, madeiras ou outros instrumentos assim. Então a música nasce lá. E eu quero chamar a atenção para vocês aqui nesse próximo slide, acompanhem comigo, do Paleolítico para o Neolítico. O Paleolítico é o mais atrás, né, de 25 mil anos antes de Cristo ou mais. Como é que eles se manifestavam? E aqui eu digo a vocês, eles manifestavam através de gritos, a imitação dos sons da natureza, e eles foram desenvolvendo a habilidade de altura, de intensidade, de timbre das vozes. No Neolítico, eu já tenho a construção, gente, de alguns instrumentos. Eu trago aqui para vocês, claro, que instrumentos da modernidade, instrumentos, né, que vocês já conhecem. Só que lá eu tinha alguns instrumentos assim, bem mais primitivos. E eu quero lembrar de 3 categorias, que são os instrumentos membranofones, cordofones e aerofone. Gente, instrumento membranofone tem uma membrana, são instrumentos de percussão. Claro que lá na pré-história os instrumentos muitas vezes eram batidos um no outro, mas a civilização foi evoluindo, né? As cidades, a organização social, e aí surgem instrumentos que têm uma membrana esticada e também pelo bater, são de percussão. Eu tenho os instrumentos cordofone, que são de cordas esticadas que vão sair o som. E os aerofones, que são os instrumentos de sopro, tá? Então, são 3 categorias que foram se desenvolvendo. E vamos lembrar dos elementos do som. Eu tenho 4: timbre, altura, intensidade e duração. Vamos lembrar o que é? Gente, timbre de som é a cor do som, o timbre é a identidade. Você está acostumado a ouvir minha voz, com certeza, em outras aulas, e se a tua televisão estiver ligada e não estiver sendo eu ministrando a aula, um outro professor, você não vai dizer assim, é aquela professora de arte. Você vai dizer, não, eu acho que essa aula é da professora de matemática. Você nem está na frente da TV, mas ouvindo você já identifica que o som da minha voz é diferente do som da voz de outro professor. Então, o timbre é esse reconhecimento. Você identifica um instrumento de sopro, um instrumento de percussão, um instrumento de corda, e de instrumento de corda para corda,
tem um som diferente, o violino tem um som, o violão tem outro. Então, essa identidade é chamado timbre. Nós temos também a altura de som. E a altura de som, gente, é de acordo com a intensidade. A altura de som são os graves e os agudos, é a frequência. Lembrando que som é vibração. Então, os sons vão vibrar numa determinada frequência. Quanto maior a vibração, mais agudo é o som. Quanto menor a vibração, mais grave é o som. Então, às vezes você fala assim, sons muito agudos, sons muito graves, né? A gente fala do grosso e do fino, podemos dizer assim, uma linguagem bem popular, né? Então, isso é altura. Intensidade, gente, é a força. Intensidade é a amplitude do som, é quantidade do som. Então, eu tenho intensidade, gente, como o forte e o fraco. E a duração do som, o nome já diz, duração é quanto dura cada nota. E essa duração está intimamente ligada ao ritmo. Se eu tenho uma linha melódica e mudo o ritmo, mudo a duração do som, eu tenho uma melodia em samba, eu posso ter uma melodia em valsa, eu posso ter uma melodia em marcha. Então, essa qualidade do tempo que dura cada nota eu chamo de duração. E vamos também lembrar sobre dança. E eu quero que vocês gravem bem na memória de vocês que dança, gente, é uma linguagem. E se é uma linguagem, ela tem que falar, ela tem que transmitir uma mensagem. Então, a linguagem da dança também aconteceu desde a pré-história e ela foi se desenvolvendo. E um nome muito importante que eu quero que vocês lembrem, observe aqui no slide que eu trouxe para vocês, é Rodolfo Laban. Ele é um coreógrafo, é um pesquisador da dança e ele vai caracterizar a dança em dois tipos de movimentos. Movimentos funcionais e os movimentos expressivos. Os movimentos funcionais, gente, são aqueles que você faz no dia a dia. Por exemplo, você escova o dente, né? É um movimento. Você penteia o seu cabelo. É um outro movimento funcional que você pode até usar numa dança, numa coreografia, às vezes numa mímica. E você tem os movimentos expressivos que vão transmitir uma sensação, uma mensagem. É beleza, é humor, é curiosidade, é alegria ou é tristeza. Então, todos esses movimentos, eles precisam acontecer dentro de uma dança. E eu quero chamar a atenção para as danças folclóricas no Brasil, né? Nós temos a dança folclórica que ela não é um tratado, não é escrita, ela vai passando de geração para geração, é uma tradição oral, as pessoas vão se acostumando a falar, acostumando a entender e passar para os filhos, para os netos, e assim cria uma cultura de danças folclóricas. Acompanhe aqui comigo nesse slide algumas danças folclóricas no Brasil. Nós temos samba de roda, o maracatu, o frevo, bumba meu boi, jongo, o baião, a catira, quadrilha, pau de fita, entre outras. Na região norte, nós temos algumas bem específicas, como camaleão, dança do maçarico, desfeiteira, marambiré, o lundu, a marujada, dança do siriá, retumbom, jacundá e o carimbó. E eu quero lembrar vocês, nós falamos em aulas passadas da marujada. Nós temos dois tipos, gente. Aqui no nosso estado, nós temos a marujada Brinque Esperança e nós temos a marujada que é no Pará. E elas têm características diferentes. Elas vêm de Portugal, também são chamadas de fandangos. E a história da marujada, gente, é uma conquista marítima, né? Em Portugal era a conquista marítima, a conquista dos desbravadores dos mares. E no Brasil ela vai sofrer influência indígena, vai sofrer influência africana. E quando chega aqui, nós temos dois tipos, uma comemorando justamente essa travessia dos navios negreiros, né, que vieram em todas as conquistas, em todos os percalços que eles tiveram na viagem, muitas pessoas morriam, né, nessas viagens, então é maneira de estar bem viva essa expedição, essa cultura. E no Pará, né, nós temos a Marujada de Bragança, que ela vai mostrar um pouquinho sobre a Irmandade de São Benedito, que é o padroeiro da cidade. Lá no Pará, ela começa em 1798.
e ela vem justamente porque os escravos queriam fazer uma homenagem a São Benedito, e foi permitido. E na marujada de lá, geralmente são as mulheres que tomam frente dessa comemoração. Aqui no Acre, não. Aqui no Acre nós temos realmente a marujada pensando nessa questão da vinda dos escravos negreiros. Então, ela lembra esses feitos marítimos. E eu tenho na marujada, gente, as vestimentas. Observe aqui comigo, né, como é que essas vestimentas são super importantes. Eu tenho, geralmente as marujas usam blusas brancas, as saias coloridas, o chapéu muito enfeitado, e talvez seja a coisa mais bonita, né, da vestimenta, né, a parte mais vistosa. Observe nessa outra imagem dos chapéus, como é que eles são todos decorados, bem trabalhados, então bem característico, tá? E eu tenho aqui no Brasil, no estado do Acre, quer dizer, essa marujada que eu falei para vocês, que é a Brinque Esperança. Aqui eu tenho uma imagem, né, dessa marujada, que vai contar, então, esses feitos da passagem, né, dos navios negreiros que vieram, né, da África até o Brasil. E eu trouxe para nós terminarmos algumas atividades. Se você prestou atenção nessa aula e nas outras anteriores, eu tenho certeza que você vai entender direitinho. Vamos lá acompanhar comigo? Número 1. O som é um fenômeno acústico. Sons são ondas sonoras produzidas pela vibração de um corpo qualquer. Pela frequência de onda, podemos classificar o som em altura, intensidade, timbre ou duração. Se você prestou atenção, você sabe que é altura. Altura é frequência sonora. Altura que são os graves e os agudos. Quanto maior a frequência, mais agudo. Quanto menor a frequência, mais grave. Número 2. Quanto à característica que representa a força do som, também chamada de sonoridade, amplitude, é classificada em quê, gente? Altura, intensidade, timbre ou duração? Nós estamos falando de quantidade de som, né? Estamos falando de força. Então, a característica é intensidade, ok? Vamos à terceira atividade. A marujada, festa popular com música, encenação, coreografia, também pode ser chamada de quê? Retumbão, fandango, siriá ou lundu? Eu tenho aqui 4 opções falando sobre danças populares, né? Qual delas, né, tem a manifestação da marujada? Fandangos, né, gente? Que ela vem de Portugal e recebe esse nome de fandangos. Aqui no Brasil, eu coloquei aqui nessa opção o retumbão. O retumbão é um tipo de ritmo usado nesta dança da marujada, que são danças com passos lentos, né? E lembra um pouquinho do lundu. E nós temos uma quarta atividade também para você nesta aula. E diz assim: a marujada surgiu em Portugal. E quando chegou ao Brasil, o seu principal objetivo foi comemoração a São Jorge, enaltecer os conquistadores portugueses, comemorar as conquistas e descobertas marítimas, comemorar o Dia da Marinha. Qual será, gente? Tenho certeza que você acertou, que é comemorar as conquistas e descobrimentos marítimos, né? Ou as descobertas marítimas. Então, esse era o objetivo. Com essas alterações, né? Tanto no Pará quanto aqui, mas o objetivo principal justamente é essa lembrança. Hoje nós ficamos por aqui. Essas e outras atividades você vai encontrar no portal Eduque. E até a próxima!